Mateus capítulo de número 4, o verso é o verso 23 ao verso 25. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Querido e bom Deus, somos vaso em tuas mãos. A inspiração e a palavra é tua. Como disse o apóstolo Paulo, o Senhor colocou a sua excelência em vasos de barro, para que a glória seja do Senhor. Espírito Santo, meu amigo, o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor tem nos ajudado nesses dias de forma tão tremenda, tem nos dado força para levantar, alegria para viver em tua presença. Espírito Santo, está escrito que a palavra é espírito e vida. Por isso precisamos do Senhor para discerni-la em nosso coração. Fale conosco, Espírito Santo, como está escrito, fale de coisas espirituais. Estamos aqui para te ouvir. Estamos aqui para receber a semente eterna, a semente poderosa do Evangelho. Fale conosco, é o que nós rogamos a Ti em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar sobre a mensagem transformadora do Nazareno. Jesus Cristo de Nazaré, Ele transcende toda forma de pensar de qualquer tipo de filósofo, pregoeiro, mestre do seu tempo ou dos tempos passados, antes dele ou depois dele. Eruditos dizem que o Sermão do Monte de Jesus é o sermão mais lindo que a terra já ouviu. Jesus Cristo traz a sua mensagem centrada na vida, na esperança, na salvação, na revelação do Pai. Jesus não vem com o interesse de fundar uma religião, construir uma religião. Nunca foi essa a sua intenção, nunca passou isso em seu coração. Jesus veio ensinar um caminho para o Pai. É essa a intenção do nosso Mestre. É esse o grande desejo do seu coração. Mateus, discípulo de Cristo, está descrevendo uma das situações do início do ministério do seu mestre. Ele está escrevendo o seu livro, Mateus escreve aos judeus, os adeptos do judaísmo, certamente aqueles da sinagoga. É uma forma de tentar mostrar que Jesus é o Yeshua Hamashia de Deus, o Messias prometido de Isaías. É uma forma de tentar mostrar que Isaías 53 está se cumprindo. Quando Jesus, ele sai do deserto, depois de ser tentado por Satanás, ele adentra uma sinagoga. Ele pega o pergaminho em que está escrito: o Espírito de Deus está sobre mim. E ele me ungiu para pregoar aos cativos e oprimidos, levar e anunciar salvação e libertação. E ele fecha o pergaminho, entrega ao escriba, olhando a todos que se encontravam na sinagoga, ele diz: hoje se cumpriu esta escritura. Algumas pessoas olhavam para Jesus, e Lucas relata isso no capítulo 4, e diziam: quem é ele?
Por acaso não é ele o filho de Maria e de José, e não estão entre nós os seus irmãos? Quem é este cara? Que petulância, abrir um parêntese, que petulância e ousadia é essa de declarar que ele é o Yeshua de Deus? Jesus está com o seu coração carregado de amor para entregar à sua criação a verdadeira mensagem de Deus. Não é a mensagem dos saduceus, dos fariseus, a mensagem dos religiosos, que impunha sobre os ombros dos homens cargas pesadas. Porque a religiosidade coloca sobre o ombro cargas pesadas. Em Mateus, o próprio Mateus descreve no capítulo 23, dizendo que Jesus declarou aos fariseus: vocês não querem mover o peso que você coloca sobre o povo, em seus ombros. Mateus, no capítulo 23, vai dizer que eles percorriam, os saduceus e fariseus, os confins da terra para fazer um prosélito, e prosélito no grego é discípulo, para torná-lo réu do inferno 2 vezes mais. A religiosidade, como diz Henry Clarence, um grande teólogo do século 22, ele declara dizendo que a religião é a busca inatingível de Deus. Claro, religião vem do termo religare, ligar de volta. Mas na verdade o que Jesus veio não foi ligar o homem a uma religião. Jesus veio, eu volto a dizer, ligar o homem ao Pai. E é por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus, é assim que ele fala? Não, ninguém vai ao Pai. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: se você está buscando Deus, você veio ao lugar errado. Mas se você está buscando o Pai, você veio ao lugar certo. Jesus veio como um caminho que te liga ao Abba, ao Pai. E olha, Ele é Pai de verdade. E as Escrituras declara pela boca do profeta Isaías, o próprio Deus dizendo: por acaso pode uma mãe se esquecer dos seus filhos que amamenta? Pois eu vos digo, mesmo que ela se esqueça. E a resposta é claro que é uma grande negativa. Não, uma mãe não vai esquecer. Os seios dela estão dando leite. Não tem como ela esquecer. Ela pode não querer o filho, mas ela não esquece que ela gerou um filho. E Deus diz: pois ainda que ela se esqueça, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Ô querido, eu não sei se você já pegou o que eu estou querendo dizer para você. É que talvez você está pagando penitência, talvez você está lutando por algo para conquistar com suas forças de forma religiosa. O que eu estou dizendo para você é que Deus declarou sobre a boca do seu Yeshua, sobre a boca do seu Filho Jesus Cristo: se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Ele não falou Deus, o vosso Pai que está no céu, se vocês pedirem, Ele te dará o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo, pastor Everton? É o próprio Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou me dar a você. E se tem uma coisa maravilhosa, é quando alguém se doa em prol do outro. E isso é o Evangelho, é doação proativa. É por isso que a mensagem de Jesus é transformadora para o seu tempo, para um tempo passado, para o nosso tempo, e para um tempo após nós irmos de geração a geração, ela estará transformando vidas. É por isso que lutam contra este livro. Porque deixa eu te dizer uma coisa, esse livro transformou, não foram poucas pessoas, são muitas, ou por dizer, milhões de pessoas foram transformadas pelo poder do Evangelho. Ele transforma vidas.
E essa mensagem de Jesus é um amor incondicional. Jesus proclamou um amor que ultrapassa as fronteiras e condições humanas. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha. É um amor incondicional. Ele ensinou que devemos amar não apenas aqueles que nos amam, porque amar aquele que nos ama é fácil. A mensagem de Jesus é transformadora, porque eu amar quem me faz bem, isso é lógico, é normal. Mas ele ensinou a amar quem nos persegue, a amar aquele que nos querem mal, a amar também os nossos inimigos, adversários. Esse amor incondicional não apenas transforma relacionamentos, mas também reflete a natureza divina na vida de cada filho dele. Tem amor de Deus aí no seu coração? Ou você passa de largo quando você vê alguém com necessidade e com aflição? Você corre para ajudar e socorrer alguém que está passando por luta e dificuldade? Ou você fecha a porta do seu carro, levanta o vidro do seu carro, acelera ele quando alguém se aproxima de você para pedir algo? Você é proativo para ajudar? Ou você se esconde em si mesmo para poder não estender a mão em misericórdia àquele que necessita? O que Jesus está dizendo é: a minha mensagem tem o intuito de transformar o coração egoísta do homem. A minha mensagem vem tirar o homem do centro e colocar Deus, o Pai, no centro. O Pai que é favorável a amar, mesmo quando é açoitado e perseguido. Queridos, eu não sei se você ainda conseguiu compreender o cerne da mensagem de Jesus. Porque às vezes, é claro que Deus tem o intuito de nos abençoar de toda sorte de bênção. E foi Paulo que diz, Ele já nos abençoou nas regiões celestiais com toda sorte de bênção. É igual um cartão que você tem sem limite para sacar tudo que Deus já lhe deu. Mas irmãos, nós não estamos dispostos a viver a essência de Cristo com toda a intensidade. E por isso a mensagem de Jesus é transformadora, porque quando você a entende, você não aceita viver mais a vida que você vive. E é por isso que é diferente quando uma pessoa ouve o Evangelho genuíno, perfeito, natural, sem adenos, um Evangelho maravilhoso, e quando a pessoa ouve um evangelho corrompido, paraguaio, não sei se você está me entendendo, um evangelho que está inundado de ideias humanas, um evangelho coach. O evangelho de Cristo é um evangelho que não só pensa em si. Eu tenho que vencer, eu tenho que passar, não importa com quem eu vou passar por cima de alguém, mas eu vou vencer. O evangelho de Cristo é a renúncia do eu em favor do outro. Era um amor incondicional. Queridos, que o Senhor venha nos batizar nessa noite com um batismo de um amor poderoso de Cristo sobre a nossa vida. É por isso que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, agapás-me, tu me amas? Ali Jesus está descrevendo o agapás-me, o termo grego para amor de sacrifício. E Pedro diz assim ao Senhor Jesus: Jesus, filossi, eu te gosto com o amor dos homens. E Jesus pergunta novamente: Pedro, agapás-me, tu me ama com amor de sacrifício? E Pedro novamente responde a Jesus: Jesus, filossi, eu te amo com o amor dos homens. Aí Jesus desce o nível de Pedro, há uma troca na palavra grega usada por João. E no koiné grego, Jesus desce e diz: Pedro, Petros, filossi, tu me gosta com o amor dos homens? E Pedro reconhece que o amor dele não é um amor humano,
não é um amor natural, que ele foi batizado com amor divino. Aí ele diz: ó Cristos, agapao, eu te amo com amor de sacrifício. Sabe qual é a resposta de Jesus para Pedro? Então apacente as minhas ovelhas. O amor de Jesus é para cuidar do outro. Pedro foi batizado com um amor que agora deve entregar ao outro a sua vida. O amor de Cristo é um amor incondicional que é necessário que todo cristão carregue em seu coração. É inadmissível alguém se dizer cristão e não amar, e não cuidar do outro, e não estender a mão, ter raiva do irmão, ter ódio do pai, carregar a ira no coração contra o patrão. Aquele patrão é do Satanás, pastor. É que tu não anda com ele, é o diabo, ele é o diabo. Então seja um Cristo para ele. Enquanto ele te aflige, exale o amor de Jesus, até que ele seja irradiado pelo amor que você vai exalar. Queridos, precisamos exalar Jesus da nossa essência. Ou carregamos Jesus dentro de nós e o seu amor, ou vamos carregar o diabo e o seu ódio. Precisamos decidir quem queremos. Jesus vem buscar uma igreja carregada de amor, de misericórdia, de compaixão. Palavras essas que o nosso Senhor vivia. Precisamos viver o amor de Jesus em toda a essência, pastor Ney. Não só de palavras, não só de pregação, de vida, de existência. Querido, eu quero morrer. E olha que às vezes as pessoas se fazem seu inimigo e você nem sabe. Mas eu quero morrer com o meu coração tranquilo, em paz. Como diz a Bíblia, seguir a paz com todo e a santidade, sem a qual ninguém verá. Precisamos ter paz com todos. Precisamos amar. Precisamos ser um pouco de Dorcas. Dorcas, quando morreu, a igreja desesperou. Corre, precisamos, Pedro, que Dorcas volte. Por quê? A única habilidade que ela tinha era de costurar, de fazer roupa para as pessoas necessitadas. Pastor, não sei fazer nada. Alguma habilidade você tem. E essa habilidade que você tem pode ser a habilidade de demonstração de amor de Jesus na sua vida ao outro. A igreja desesperou, traz Dorcas de volta. Irmãos, sabe quando você vai a um funeral e as pessoas todas olham e dizem assim: meu Deus, perdemos uma Dorcas. Perdemos alguém necessário para a igreja, que não pode faltar à igreja. Aí eu me lembro da piada, veio um pastor brincar, em que a mulher estava enterrando o esposo e os filhos estavam sentados ao lado da esposa. O homem estava lá no caixão. As pessoas vinham, olhavam, choravam. Alguém viu e falou: esse homem era maravilhoso. Esse homem ajudava todo mundo. Esse homem era isso, era aquilo. Só coisa boa. Aí a mãe tocou no filho e falou: filho, vai lá. Vê se é seu pai mesmo. Queridos, precisamos carregar para a eternidade a imagem de Cristo conosco, a essência desse Jesus que nós servimos. Precisamos levar essa mensagem que transforma-nos totalmente em cristãos de fato. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: ó, seja batizado no amor de Jesus nessa noite. Uma outra coisa que Tiago coloca nesse texto é o envolvimento em todo lugar de Jesus. Jesus não se limitou ao seu ministério a uma localidade específica. Eu não posso limitar o meu ministério à minha casa. Ser bom só para minha esposa, ser bom só para os meus filhos. Eu não posso limitar o meu ministério só ao meu amigo. Ele é gente boa comigo, eu vou ser gente boa com ele.
Eu não posso limitar o meu ministério só ao meu pai e à minha mãe. Não, eu só faço para a minha casa. Não, eu tenho que abrir as portas do meu ministério para o mundo. Se é pregar, pregue com amor. Se é louvar, louve com amor. Se é abençoar alguém, abençoe com amor. Se é ensinar o evangelho a alguém, ensine com amor. Se é levantar a mão para socorrer alguém que está deitado, faça isso com amor. Se é para educar alguém à luz das escrituras, eduque com amor, com gentileza, com graça. O que você for fazer, faça com amor, com envolvimento. Abra a sua vida, irmão, para que Jesus possa ser visto através de você. Não tranque a sua vida com cadeados. Não se feche dentro do seu mundo. Ó, pastor, eu já me machuquei demais, já me feri demais. Agora é eu e Deus aqui, mais ninguém. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. É uma mensagem pastoral para você nessa noite. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmão. O evangelho é de dor. O evangelho é cruz. O evangelho é Getsêmani. O evangelho é Gólgota. O evangelho é perseguição. O evangelho é aflição. O evangelho é angústia. Paulo disse: lutas por dentro, lutas por fora. Perseguições muitas vezes, açoites muitas vezes, prisões várias vezes, fugindo de inimigos várias vezes, pelo cesto desci várias vezes. Oh, irmão, é guerra. É batalha. Isso é evangelho. Evangelho não é parque de diversão. Enquanto nós estamos vivendo nossa vida muito boa no Brasil, e glória a Deus por isso, tem irmãos que estão sendo assassinados por causa do evangelho. Tem irmãos que não estão tendo paz porque são pregoeiros do Cristo que nós conhecemos. Por quê? Porque não quer dizer que estamos num país que por enquanto ainda temos a liberdade, e nessa liberdade possamos passear, ir e vir, pregar aonde, com certo, hoje um pouco mais sancionados, meio bloqueados em algumas coisas, mas ainda temos uma certa liberdade. Tem muitas pessoas que não as têm, e mesmo assim não temem. Eu estava no Rio de Janeiro e conheci, eu não sei o nome do cara direito, que é um nome confuso, mas ele é polonês. E tem uma igreja na Ucrânia. E o pai dele já foi levado ao Supremo Tribunal 5 vezes para ser levado à morte. E por milagre ele é inocentado. E ele pregando para nós lá, por vários pastores do Brasil, ele disse assim: o meu pai já declarou várias vezes, eu posso vir a 6ª, a 7ª, a 8ª, quantas vezes forem, eu continuarei pregando o Cristo que eu conheço, levando o nome dele adiante, e eu não vou parar. Queridos, temos que entender que o que nós carregamos é precioso demais. Esse evangelho pode transformar vidas, e temos a obrigação de anunciar ele, de abrir as portas da nossa casa. A casa, eu falo do nosso coração, para alcançar pessoas. Temos que nos mover em direção à humanidade que está perecendo. Precisamos viver Cristo de forma intensa e poderosa, como Jesus, sobre qualquer circunstância e adversidades. É por isso que a Bíblia fala que nós somos desafiados por Jesus. Todo cristão, não só desafiado, recebemos uma ordem de Jesus: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não é uma obrigação só do pastor, não é uma obrigação só dos irmãos que trabalham na igreja, é uma obrigação de todo que recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mesmo porque coisas boas a gente quer passar para os outros, sim ou não? A gente quer anunciar para os outros. Então, irmãos, precisamos refletir nisso. Precisamos entrar na igreja e refletir sobre as nossas responsabilidades cristãs, sobre a mordomia cristã.
Precisamos entender as obrigações que estão colocadas sobre nós. E o que é que Deus espera que venhamos realizar. Então, devemos ser instrumentos de Deus para a transformação enquanto estivermos aqui nessa terra. Porque, por mais bonitinho que você seja, bonitinha que você seja, por mais arrumadinho que você seja, arrumadinha que você seja, por mais dinheiro que você tenha ou não, um dia, você vai embora. E sabe, irmãos, quando você começa a tomar 3 remédios, 4 remédios, 5 remédios, você vê que o ônibus já está parando para você descer. O ponto final está chegando. Aí você começa a fazer conta ao contrário. Falta-me, meu Deus do céu. Queridos, a reflexão é urgente. Tem muita gente perecendo. Achamos que a igreja está lotada. Está não, irmão, está vazia. Teve um show do mundo aí que tinha 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. Bebendo e entrando em coma alcoólico. Se drogando, se prostituindo. Meu Deus do céu. Temos que chorar por isso, irmãos. Temos que dobrar o nosso joelho e pedir a Deus: Deus, me dê ousadia, autoridade, intrepidez, como deste a Estevão, para pregar a tua palavra, para ser resistência celestial nessa terra pecaminosa. Precisamos nos envolver em todo lugar como Jesus. Síria, Samaria, aos confins do Jordão. Temos que fazer aquilo que o Senhor colocou sobre nós. E a pregação do Evangelho do Reino tem que ser anunciada. Irmãos, Jesus pregava o Evangelho do Reino. Irmão, eu passo mal. Passo mal quando eu vejo um pregador pregando tudo menos Bíblia. Abre as Escrituras, lê um texto, foge, viaja em tanta coisa, nem volta mais no texto que leu, nem explica. Aí a Bíblia não fala ao coração. Quem fala é o coração do homem. Eu preciso entender o que é que Jesus está dizendo. Eu preciso examinar o que Jesus Cristo está falando, qual é a vontade e o desejo dele para mim, não o meu. Eu não posso colocar o meu desejo acima da Bíblia. Eu tenho que colocar o desejo da Bíblia acima do meu desejo. É simples assim, queridos. Eu preciso entender que o Evangelho não é o Evangelho da prosperidade, da riqueza, de superabundar, de vencer, de passar por cima, de egoísta, só pensando em mim, não. O Evangelho é o Evangelho do reino de Deus. E Jesus, pregando o Evangelho do reino, disse: o meu Evangelho, o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas é paz e gozo no Espírito Santo. Isso é Evangelho, irmão. Evangelho que muda dentro da alma, transforma dentro do nosso coração, arranca toda a iniquidade e faz com que a gente venha viver a imagem de Jesus todos os dias. Como precisamos vivenciar o verdadeiro Evangelho, mergulhar no verdadeiro Evangelho. Jesus não apenas curou as pessoas, mas Ele pregou esse Evangelho. A cura era uma desculpa. Milhares de pessoas não foram curadas. Milhões e milhões hoje não são também, como no tempo de Jesus, milhões não foram. O intuito de Jesus está acima de cura física. É transformação da alma. É salvação eterna. É mudança do ser humano. Jesus quer fazer você ser mais humano. Irmãos, precisamos prestar atenção no ministério de Jesus e ver que Ele não se restringiu às necessidades físicas,
Mas ele estendeu a transformação espiritual a toda a humanidade. Assim também, irmãos, somos chamados para proclamar essa mesma boa nova. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer transformar seu coração. Jesus quer te fazer melhor hoje do que você foi ontem, e amanhã melhor do que você está sendo hoje. Jesus quer fazer você um instrumento da glória dele. Eu sei que essa mensagem é dura, irmão, mas é a mensagem de Jesus. É a mensagem do reino. É a mensagem que não pensa em si, é a mensagem que pensa no outro. Queridos, a Bíblia diz em Atos, no capítulo 1, que Jesus veio e ensinou e pregou. É diferente, pastor? É. Você prega para a salvação, para arrependimento. Você ensina para a transformação. Jesus ensinava e pregava. Pregava e ensinava. Você pode ensinar e não viver o que você ensina. E você pode viver e ensinar o que você ensina. Jesus vivia o que ensinava, e por isso todos vão dizer em João no capítulo 7, quem é esse que prega com tanta autoridade? A autoridade de Jesus está na vida. A autoridade de Jesus está no que ele faz. Irmão, Jesus não só ensinava, ele fazia. E ele não só fazia, ele ensinava. Tem gente que faz e não ensina. Tem gente que ensina e não faz. Sabe por quê? Porque quando ensina e não faz, é porque tem medo. Medo que alguém seja melhor. Medo que alguém melhore e seja mais útil. Jesus não tinha isso. Jesus disse: o que eu faço, vocês farão melhores do que eu faço, porque eu vou para o Pai. Ele não tem medo de ensinar. Nós não devemos ter medo de ensinar. Jesus fazia. Ele vivia a essência do Evangelho na sua própria carne. Queridos, precisamos entender o Evangelho de Jesus à medida em que ele fala ao nosso coração e vivenciar o que ele está aplicando a nós. Senão vamos ser só ouvintes. E aí Tiago vai dizer: não sejam só ouvintes, mas praticantes. Precisamos ouvir o Evangelho, mas praticar o Evangelho. Estamos indo para a quarta ação social da igreja. Por quê? Porque nós não só ensinamos, nós fazemos. E você precisa se envolver, nós precisamos nos envolver, todos nós. Quando todos nós nos envolvemos, o fardo fica leve. Cristo é glorificado no corpo da igreja. Não é destaque para fulano, destaque para Beltrano, destaque para o pastor fulano, destaque para o cantor Beltrano, não. O destaque de aqui nesse altar tem que ser de Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé. A Ele a honra, a glória, foi por causa dEle e por Ele que foram feitas todas as coisas. Glória, pois a Ele eternamente. Aleluia. Oh, glória a Deus. A multidão estava desesperada. Sabe por que a multidão se encontra desesperada? Porque não encontra-se mais uma mensagem assim. É diferente. É uma mensagem que se importa, é uma mensagem que entra na vida da pessoa. É uma mensagem com empatia. Então precisamos ter uma multidão que se desespere ao ouvir o Evangelho, que se preocupe ao ouvir o Evangelho. A multidão buscava Jesus porque, e vinha de todas as regiões, porque Jesus entregava a eles a sua essência, a sua vida. Oh, queridos, precisamos de um mundo cheio de necessidades. E o louvor pode estar vindo. Em um mundo cheio de necessidades, todos nós temos muitas necessidades. Parece que você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, você não consegue resolver seus problemas, não é verdade? Por quê? Por que, pastor, o homem não consegue se saciar? Você pode comprar o carro hoje mais bonito da loja, em Vitória da Conquista. O carro mais top. Aí você compra o carro e você começa a usar o carro, ano que vem você fala assim: enjoei desse carro. Quero ver se eu compro um outro carro melhor.
O homem não tem satisfação nas coisas. Sabe onde está a satisfação humana, irmão? Em fazer algo pelo outro. Em fazer algo em prol da vida de outra pessoa. Nós só vamos nos realizar em ser benéficos à vida humana, em ajudar, estendendo a nossa mão a quem necessita, a quem está afligido. Se enquanto nós estamos recebendo o Evangelho e pensamos ao entrar aqui e ao sair aqui só em nós, de fato ainda não compreendemos a mensagem de Jesus. Eu estou passando na vida, eu estou existindo, eu não estou vivendo. Paulo existiu até o ponto que ele se encontrou em Damasco, diante da luz de Jesus, e de perseguidor passou a ser perseguido. E é por isso que ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, a vivo pela glória do Filho de Deus. Morra para você. Pare de existir e comece a viver Cristo. Comece a tocar pessoas. Comece a abraçar gente. Comece a reparar naquele que está caído ao seu lado. Comece a dar bom dia, pelo menos bom dia, irmão. Boa noite. Como vai? Posso fazer algo por você? Você está bem? Às vezes estamos tão focados dentro do nosso problema, que achamos que os nossos problemas são maiores do que os demais. Eu recebi essa semana uma pessoa que chegou no meu gabinete e contou uma vida sofrida, nova, tendo que cuidar dos pais, lavar prato, arrumar casa. A mãe já não pode mais sustentar a casa. Nova, menina nova, tendo que estudar de manhã, trabalhar à tarde até à noite, e todo dia essa vida. E ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu agradeço a Deus pela oportunidade de ser importante na vida da minha família. Eu falei: meu Deus do céu, irmão. Uma jovem entendeu a responsabilidade da vida. E ela olhou para mim e disse assim: pastor, eu queria tanto me conectar mais na igreja para ajudar outras pessoas. E eu falei: tu vai arrumar tempo como? Eu vou ter que arrumar. Eu estou com a necessidade de transmitir o que está dentro do meu coração. Isso é a essência de Cristo. Aí depois ela saiu. No mesmo dia entra outra pessoa e fala assim: pastor, estou numa ansiedade terrível. Eu: é mesmo, filha? Como é a tua história? Me conta aí. Aí eu acordo de manhã, tem pão na mesa, tem queijo, presunto, tem fruta. É mesmo, é. O meu pai me leva para a escola, eu volto. Depois tem um almoço quentinho, tem roupa lavada. Ele me dá até uma mesada, pastor. Eu falei: é mesmo, filha? Que maravilha, hein? Glória a Deus. Pois é, pastor, mas eu estou triste. Sabe por quê, irmão? Porque falta Cristo. É desejo de muita coisa do mundo. É vontade de ter muita coisa mundana. Aí a tristeza. É por isso que Jesus vai dizer em João, em Mateus capítulo 6: por que andais ansiosos? Por coisa alguma. Vejam os pássaros. Eles não semeiam, não fiam, e o Pai dá a ele todos os dias o que comer. Veja os lírios do campo, o que eles fizeram? E o Pai lhe veste de tanta beleza. Mais vale vocês do que os lírios do campo. E nem Salomão em sua glória se vestiu como um deles. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido: não deixe a ansiedade e o desejo das coisas do mundo arrancar Jesus do seu coração. Traga Jesus de volta hoje, a essência do Cristo e do Evangelho do Reino para dentro de você de novo. Expulse essa ansiedade. Para de assistir a Globo, para de assistir
TikTok, para de assistir Instagram, para de assistir tudo. Compre, tenha. Você é feio, você tem que ser mais bonito. Faz isso, estética, isso, aquilo, outro. E você adoece. E a ansiedade toma conta de você, do seu ser. E você só quer. É por isso que Jesus disse: boa coisa é dar antes de receber. Bem-aventurado aquele que dá. Queridos, precisamos descentralizar a nossa vida e colocar Jesus no centro dela. É isso que a multidão desesperada queria ouvir. O Evangelho de Jesus. O Evangelho que nos tira do centro. O Evangelho que arranca a gente do lugar onde a gente nunca deveria estar. O Evangelho que coloca Deus no seu devido lugar, no centro das nossas emoções. E o foco é Cristo. A exaltação é para Cristo, a glória é para Cristo, a vida é para Cristo, o olho é para Cristo, o ouvido é para Cristo, a boca é para Cristo, os pés é para Cristo, a mão é para Cristo, a vida é dele. Oh, querido, o Espírito Santo está tremendo dentro do meu coração, dentro do meu corpo. Sabe por quê? Porque Ele quer possuir você completamente, até que não haja mais nada de você, até que você pegue o controle de tudo na sua vida e Cristo governe você completamente. Como Ele disse a João, no Evangelho de João, quando Ele diz a Pedro: Pedro, quando tu eras moço, tu cingia o teu cinto e tu ia para onde tu queria, mas agora eu farei contigo o que eu quiser. Quantos querem isso? Quantos querem o governo de Cristo? O apóstolo Paulo viveu uma vida para Cristo na essência total e abandonou tudo para viver Jesus. E a Bíblia diz que quando ele se encontra com Ágabo, Flavinho, Ágabo tira o cinto dele, amarra nas mãos e fala: assim vai se fazer o dono desse cinto quando chegar em Jerusalém. Sabe qual é a resposta de Paulo? Eu sei, o Espírito Santo, meu amigo, já tem me dito que açoites e prisões me esperam. Ô irmão, qualquer pessoa que pensa em si, jamais ia para Jerusalém, ia para qualquer outro lugar. Mas Paulo, ele não vive mais para ele, ele vive para Cristo. E ele pega o barco e vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia diz que ele pega uma escada, ele sobe na escada, ele fala em hebraico, ele fala em aramaico, ele fala em grego, e ele fala sobre o Yeshua HaMashiach, o Cristo que morreu e ressuscitou, que encontrou ele no Damasco. Quando ele termina de pregar, todos os judeus pegam ele, espancam, ele está quase morrendo, quando os soldados romanos chegam e param. Ele está todo arrebentado, mas fazendo a vontade de Deus. Ele está todo quebrado, mas exaltando o nome de Cristo. Ele está todo estrupiado, mas ele está fazendo aquilo que o Espírito Santo lhe dirigiu a fazer. Ei, querido, você quer alegria no seu coração? Viva aquilo que o Espírito Santo está soprando dentro do seu coração, dentro da sua vida, e viva a vida de Cristo em você. Aleluia. Precisamos descentralizar o nosso coração de nós mesmos. E Paulo reconhece isso, e Cristo reconhece isso. Olharam para Jesus e disseram: mestre, tu és bom. Por que me chamas de bom? Bom é Deus. Jesus está descentralizando dele, levando para o Pai. Toda a glória que vinha para Cristo, Cristo dava para Deus. Toda a glória que o Espírito Santo recebe, Ele entrega para Cristo. Toda a glória que o Pai recebe, Ele entrega para Jesus. Querido, um não glorifica a si mesmo, um glorifica o outro. É por isso que o Pai disse: assenta à minha direita, até por esse cabelo dos teus pés eu coloque os teus adversários. O que Deus está dizendo é: senta aqui, porque eu vou te glorificar diante de todas as nações da terra. Fica de pé, por gentileza. O reconhecimento e a grandeza de Deus se espalhou através de Jesus.
A fama de Jesus se espalhou e as pessoas reconhecem a grandeza de Deus através dele. Da mesma forma, irmão, não é de outra maneira, é da mesma forma, nossa vida deve refletir a glória de Deus, apontando para o seu poder transformador de vidas. Em nossas realizações, testemunho, a glória deve ser digna e exclusiva de Deus. Não a nós, não a nós, Senhor. Só ao teu nome seja dada toda a glória, todo louvor, toda a honra, toda a exaltação. Toda a exaltação é dele. Ele é digno de toda a glória, ele é digno de todo louvor. Deixa eu pedir a você para levantar sua mão bem alto e aplaudir, porque ele venceu para que você tenha vida e esperança e salvação e transformação.